Já paramos estarrecidos e aprisionados na frente dos nossos aparelhos de TV ou mecanismo de notícia, esperando pelo que vai acontecer com alguns trabalhadores presos em uma mina. Já esperamos para ver o resgate de meninos de um time de futebol que precisavam ser resgatados de uma caverna, ou um pai que procura pelo filho, pela esposa embaixo de escombros, um terremoto do outro lado do mundo. E nos últimos dias paramos e esperamos para saber uma notícia sobre um grupo de pessoas dentro de um submersível que foi visitar um navio afundado, e 1 milhão de lições podem ser tiradas dessa história que se repete de 1000 formas vida afora. Mas a Bíblia fala mais do que isso e nos ensina a ler coisas sobre o que a nossa vida insiste em dizer para a gente, do qual nós não somos capazes nem de aprender e nem de enfrentar. Há inimigos invencíveis por aí. Não que eles sejam invencíveis por todos, eles são invencíveis para nós. E é nesse momento que eu e você precisamos nos inclinar à Bíblia para dizer que por nós mesmos não conseguimos e precisamos desesperadamente nos apegar àquele que pode vencer tudo, resolver todos os problemas, nos tirar da caverna ou do fundo do mar, não importa. O que importa é que a gente precisa ouvi-lo desesperadamente. Então não saia daí, está só começando o Fé para hoje. Você somente vai desfrutar a paz de Deus se você estiver nesse momento em paz com Deus. Deus fala de problemas reais e coloca para a gente o tamanho real desses problemas. Então, se todos os seus problemas foram resolvidos, mas o problema do pecado não foi, Deus vai insistir em dizer: você tem um grande problema que não foi resolvido e não importa quais são os outros. Mas se o problema com o pecado já foi resolvido, todos os outros se tornam infinitamente inferiores a ponto de ser considerados supérfluos, porque todos os problemas que enfrentamos são derivados do maior problema que a Terra entrou, que é o problema do pecado. Portanto, falar com você e para você de coisas importantes, sem falar com você da coisa mais importante que temos para falar, é uma enorme perda de tempo. Eu queria te chamar para parar um pouquinho, pensar, estudar, se aprofundar e descobrir como é esse problema e como podemos compreender a resposta de Deus para esse problema. E creia, essa resposta é definitiva, é satisfatória e com consequências eternas. A Novo Tempo preparou um estudo há um tempo, pouco tempo, e ele é muito bom, sobre esse assunto muito importante, a cura do pecado. E é legal que na capa a gente já fala de uma solução. Você vai ganhar muito, de forma eterna, ao mergulhar nesse estudo e descobrir o que a Bíblia fala para você a esse respeito. Então eu quero te chamar para uma coisa: pega o seu telefone ou entra lá na sua internet, no navegador que você quiser, seu celular, e fala com a gente. Você está vendo aqui os canais com que você pode conversar com a gente para que esse estudo chegue na sua casa. Quando a gente fala de pecado, a gente fala de graça. E quando a gente fala do estudo bíblico sobre isso também, a gente vai ter a alegria de dizer que ele chega até a sua casa, sim, de graça, e a nossa gratidão é para os anjos da esperança que proporcionam que isso possa chegar até você e eu possa falar dessa forma. Então fala com a gente e espere que alguns dias vai chegar na sua casa e você vai estudar esse assunto tão importante. A gente de alguma forma está acostumado com notícias ruins e as coisas têm acontecido em vários lugares do mundo. Esse é o fenômeno de um mundo global e de uma mídia global. Se a gente for pensar em algum tempo no passado, a gente se preocupava com os desastres e as boas notícias da nossa vizinhança. Um ladrão, um sequestrador, uma enchente, uma falta de água, ou seja lá o que for, dessas coisas ruins que infelizmente fazem parte do dia a dia. Mas esse momento da história, por causa de uma mídia como temos e da velocidade com que as notícias chegam, a gente tem que submeter a duas coisas. Uma delas é assistir TV ou a internet, ou seja lá qual é o mecanismo de mídia que você usa, e eu uso também,
e ter que nos preocupar com um desastre que aconteceu em Bangladesh, um assassinato no Paquistão, em algum lugar da China, em outro lugar do mundo, e a impressão que a gente tem na sala da nossa casa é que toda a violência do globo está no nosso quarteirão, e a gente tem que fazer o exercício para tentar isolar, para que a gente não tenha uma visão da parte por causa do todo. A outra é que, com a quantidade enorme de notícias vindas do mundo inteiro, todo mundo que noticia alguma coisa, obviamente, escolheu noticiar e dar a importância para aquela coisa. Por exemplo, neste momento, se a gente fizer uma conta simples, vamos achar aí, no mínimo, umas 9 ou 10 guerras acontecendo no mundo inteiro. Mas a guerra que está sendo noticiada para você é uma só, porque se escolheu essa, e a gente pode aqui julgar ou não os critérios, mas alguns critérios foram colocados para que uma guerra, a despeito de outra, seja noticiada e quais notícias sejam dadas. É nesse contexto que nos últimos dias, se você estava acompanhando pelo mecanismo de mídia que você usa, a gente ficou aqui parado acompanhando uma história cheia de dramas e de cores e de julgamentos de um grupo de pessoas que entrou num aparelho locomotor que afundou para visitar um outro navio cuja história é de um afundamento. Só isso é suficiente para a gente começar a prestar atenção nas frases prontas que formam isso. Nós conhecemos a história do Titanic, antes ou depois daquele filme que ganhou muitos Oscars e que virou aqui uma referência para muita gente. Titanic é uma história de um navio, tem aquelas frases que nós julgamos por serem frases arrogantes dos administradores e construtores, como ninguém afunda, o insubmergível e assim por diante, muitas histórias sobre o iceberg e a ponta do iceberg. A verdade é que o Titanic ainda está lá e em algum momento alguém achou que aquilo seria um ponto turístico, de difícil acesso, obviamente, ou de acesso para alguns que dominam mais recursos do que outros, e alguém foi lá para ver e afundou, para ver o que já havia sido afundado. Acompanhamos por muito tempo essa história, cheia de dramas e notícias, e o coração de muitos ficou apreensivo, e muitas notícias rodaram por a gente, um pouco de drama e um pouco de piadas, e a humanidade sendo humanidade no máximo da sua exposição. E a humanidade expondo o que ela realmente é, diante de uma história que diz muito, de fato, sobre quem nós somos e como nós reagimos a histórias que se levantam como espelhos diante de nós. Acostumamos a dizer e a ouvir de que o homem neste tempo dominou a natureza. Creio que a incidência sobre essa frase ficou maior depois do advento da ciência. Então, nos últimos 3 séculos, obviamente, vamos considerar, o homem fez muitas coisas que eram impensáveis antes. Do ponto onde a gente inventou os antibióticos, a penicilina, até hoje, com muitas coisas sendo feitas e produzidas e oferecidas o tempo todo, há que se bater palma para algumas coisas. Mas, vamos voltar um pouquinho e nos ver do nosso tamanho e rever a frase: o homem dominou a natureza, e dizer que ciência e tecnologia é o domínio da natureza parece ser um exagero quando a gente considera algumas coisas da própria ciência. Vamos pensar num avião. Um avião voa contra a gravidade, a despeito da gravidade, superando a gravidade, ou ele se sujeita à gravidade para voar. Se você pensar um pouquinho sobre a aerodinâmica, sobre aviões, e não precisa entender muito porque eu também não entendo, a gente vai perceber que o que faz o avião voar é a sujeição do avião à gravidade. Tudo nele está projetado para que ele se sujeite e voe pela gravidade, porque a gravidade não vai ser dominada. Prova disso, um avião. Quando alguma coisa dá errado no seu sistema, lá em cima, o avião vai ceder e perder para a gravidade imediatamente. Mas o que faz um avião cair é a mesma coisa que faz um avião subir, a gravidade. O que podemos dizer é, uma gravidade nunca perde. Pense em um balão, por exemplo. Aparentemente ele está dominando o espaço, mas ele não está, porque é uma lei não do balão, é uma lei da natureza
que aquele aquecimento do ar e o ar aquecido é mais leve do que o ar frio. Portanto, o que faz o balão subir não é a sua vitória sobre a natureza, mas simplesmente uma sujeição a ela. Posso sair daí e ir para a medicina, por exemplo. O que de fato um cientista está fazendo que não seja estudar profundamente todas as leis da natureza para que, sabendo das leis da natureza, possamos nos relacionar com ela? A natureza tem leis sobre o seu fígado, sobre o seu coração, o seu pulmão, o seu estômago, o seu cérebro, os seus pensamentos. E tentar atingir ou pular, ou seja lá o que for, quebrar essas leis, nos coloca imediatamente sobre outras leis, a lei da vida e da morte. A gente pode tentar desafiar a lei da gravidade. Esse desafio é aparente, porque a gravidade vai nos colocar sob outra lei, cair e morrer. Real, como 10 mais 10 é 20. Lei. O que eu quero dizer é que a natureza nunca cede, a natureza nunca perde. Algumas pessoas já disseram que nesse sistema que vivemos ele enfrentou muitos opositores, mas agora está diante de um que nunca vai perder, a natureza. As nossas conversas sobre ecologia dizem isso. Os sistemas colapsam, as estruturas elas fragmentam, mas a natureza não perderá. Um dia alguém me disse uma frase sobre isso que me deixou por muito tempo pensando. Quando a gente fala assim, a humanidade pode ser extinta por quebrar as regras da ecologia ou agredir a natureza, e um cientista disse assim, a humanidade sim, a vida não. Nunca diga que a vida será extinta, as bactérias ficam. É real, você pode pensar sobre isso com mais profundidade, mas ela nos chama para pensar, por exemplo, naquele submersível. Ele desafiou a natureza e no final das contas, a natureza fez o que ela sempre faz. Lá no fundo do mar, quem manda é o mar, não importa, porque aquele navio que um dia navegou por sobre o mar, tentando vencer a natureza, perdeu para ela. Lá no mar, tudo afunda e nada mais natural do que o navio afundar. E se o navio quiser ficar sobre o mar, ele tem que se sujeitar ao que o mar impõe para que alguém navegue sobre ele. Ao navio afundar ou submersível afundar, há uma regra sobre gravidade, sobre pressão da água e sobre implosão. O que é que a gente fica ao ouvir essa história? A natureza, amigo, não perde. Mas a gente poderia ficar aqui por muito tempo falando sobre coisas externas a nós. Mas todas essas histórias estão nos chamando a encarar uma realidade que muitas vezes nós não estamos querendo encarar a realidade. Eu vou dizer uma outra frase que pode ser colocada nessa lista de frases arrogantes que dizemos. Você pode hoje construir a melhor versão de si mesmo. Que frase linda! Ela até vende alguns cursinhos e algumas coisas na sua rede social. Mas se você olhar para essa frase, dizer e repetir essa frase do lado de Jesus, dá até para imaginar o rosto, a expressão que ele vai fazer quando a gente chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu estou tentando fazer uma melhor versão de si mesmo. Eu vou num exercício junto com você te chamar a colocar essa frase na boca de Nicodemos, por exemplo, quando ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu atingi a melhor versão de mim mesmo. Jesus olharia para ele e diz assim, é necessário nascer de novo. Pensa nessa frase, quando Jesus, aquele que criou o rei, aquele que passa por cima da natureza, que anda sobre o mar, que tira o morto da sepultura, o único capaz de vencer a natureza, encontra um homem natural que diz para ele assim, eu descobri pelos meus estudos e nas versões que eu fiz sobre mim mesmo, na minha análise acurada de teologia, olhando para você, entendendo de milagre que ninguém é capaz de fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. A resposta é, você tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo. Essa frase não é simples de ser ouvida. É necessário nascer de novo, pode ser compreendida perfeitamente em não há nenhuma versão sua que preste. Eu não consigo consertar e eu não vou consertar você. Você precisa ser refeito, nascer de novo com uma nova natureza. Jesus diz nesse mesmo texto, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Para você ser espiritual, não dá para ter uma nova versão da carne. O que Deus está dizendo é que transformação é algo tão profundo e tão radical que ele não pode ser comparado com os nossos pretensos aperfeiçoamentos. O que ele diz é que humildade é muito diferente de egoísmo sofisticado. Inteligência emocional não é amor. E bondade não é a mesma coisa que gentileza ou civilidade. Bondade, humildade, amor, fé, perseverança, fidelidade,
Todas essas coisas são oriundas e provindas de uma nova natureza, porque esta, mesmo que a gente mascare, sofistique e transforme essas coisas que eu falei para você, como inteligência emocional sendo compreendida facilmente ou falsamente por bondade, ou obras que no final das contas geram benefício para a gente mesmo, como bondade, misericórdia, Deus fala assim, não existe nenhuma melhor versão de si mesmo. Todas as versões que você fizer de si mesmo são imprestáveis, não servem para nada. Frases duras, né? Mas o que Jesus está dizendo é que a natureza não perde. Davi viveu muitas experiências na sua vida. Ele é uma pessoa que eu gosto de dizer que foi um ser humano bem humano, que foi de profeta, foi pastor, foi o irmão rejeitado, né? Menosprezado, ele foi guerreiro, ele foi líder de um bando, ele foi ungido rei e nomeado sem mesmo ser rei e com o rei vivo. Davi viveu experiências de pobreza, de riqueza, de vitória, de derrota, de choro, crises com família e a experiência do perdão. Dificilmente um de nós vai chegar em Davi e não vai achar um paralelo na vida dele que não seja paralelo com a nossa também. Davi escreveu o Salmo 51, Davi escreveu muitos salmos, mas o Salmo 51 fala da experiência dramática de Davi, o porém de Davi. E o porém de Davi diz algumas coisas sobre nós, nisso tudo que estamos falando sobre a natureza não perder. Davi começou sendo nada, daquilo que as pessoas dizem, e qualquer pessoa hoje que faria uma palestra motivacional poderia usar a história de Davi. Porque quando Jessé chegou na casa dele, nem o pai lembrou de colocá-lo como uma proposta. Não, e depois disso tudo ele ouve a frase a partir de Samuel que Deus está procurando alguém segundo os pensamentos de Deus, um homem segundo o coração. E dali ele vai produzindo uma história que vai de um menino que cuidava de ovelhas para o maior rei que o mundo conhece. Que história! Dá para fazer centenas de filmes, centenas de palestras e te motivar até para ir para a academia falando de Davi. Mas Davi nos lembra no ponto do porém da sua história, porque no relato no livro de Reis está escrito assim: Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, exceto nos dias de Urias e o Eteu. Esse porém, ela é uma frase longa para mim e para você na sua vida, que agora tem que ser descompactada. E na descompactação da história, ela diz uma coisa para você como alerta hoje: o maior perigo dos que podem muito é acharem que podem tudo. E eu repito para que isso seja repetido por você o tempo todo. Qual é o grande perigo do poder, daqueles que entre nós ou nós mesmos podem muito? É não saber a linha que separa o muito do tudo. E os grandes vitoriosos da Bíblia tinham claramente a diferença entre poder muito e poder tudo. Você pode junto comigo lembrar-se de José. Ele sabia muito bem a diferença entre poder muito e poder tudo. E a linha entre o muito e o tudo para a vida de José era a esposa de Potifar. Posso lembrar também do começo da história, quando Deus olhou para Adão e disse: Adão, eu te dou muito. E a diferença entre o muito e o tudo é esse fruto que você não deve comer. Sim, tem bastante histórias, porque essa é a história da Bíblia. Lúcifer era um anjo que podia muito e um dia ele quis romper a barreira do muito para o tudo. E você sabe o resultado. João Batista, quando olhou para Jesus, disse: Ele é o Cordeiro. Disse para Deus, olhando na pessoa de Jesus, que aquele homem galileu que ali pisava era o tudo. E quando perguntaram para ele sobre quem ele era, ele sabia que o que ele faria e o que ele estava fazendo era muito. Mas ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias desse que está vindo. Eu estou fazendo algo muito grande, mas ele de fato é o tudo, é ele que dá significados. Você hoje pode estar diante de grandes desafios. E os seus desafios podem estar nessa linha que divide o muito e do tudo. E é na sabedoria de Deus que a gente conhece e deve observar e saber quando é que a gente deve recuar
porque entre o muito e o tudo estão aquelas coisas que, encaradas de frente, vão dizer para a gente o que pode ser perdido e o que não se perde nunca, e quem somos nós entre o muito e o tudo da vida. Davi, escrevendo no Salmo 51, coloca as duas frases e dois textos que devem se destacar nessa história sobre forças da natureza contra nós. E uma delas é essa aqui, Salmo 51, e ele vai dizer, no meio do Salmo, no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que ele diz é que há nele uma natureza que tende, que se inclina ao pecado, que não pode ser enganada. Ela está ali, ele nasceu na iniquidade. Você não pode combater o seu próprio pecado. E eu nem posso dizer para você que eu gostaria de dizer outra frase, porque isso mesmo faz parte de uma frase pecaminosa. O que é nascido da carne é carne. A gente sofistica, esconde, coloca num canto do labirinto da vida muitas dessas coisas, mas não importa, Jesus está repetindo isso desde o 3º capítulo da Bíblia. Você não pode vencer algo que está militando dentro de você. Você consegue esconder, disfarçar por algum tempo, mas no final, aquilo que mais você tenta esconder é o que vai mais fortemente convencer as pessoas. Não dá. Ele diz, eu nasci na iniquidade, portanto o meu arrependimento não pode ser sobre alguma coisa que eu fiz. Eu tenho que me arrepender, me entristecer e pedir para que Deus transforme quem eu sou. Eu preciso ser uma nova pessoa que pense em novas coisas. Ele não vai dizer só isso, eu queria destacar dentre muitos textos desse salmo uma outra, e quando ele faz o pedido certo, e por favor, se você não prestou atenção em nada que eu disse até agora, esse é um bom momento para prestar atenção. Porque ele vai dizer assim, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. No verso 10 ele disse, cria, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não diz, Senhor, dá uma reformada na casa, dá um tapinha, dá uma maquiada, coloca um desodorante aqui em mim que elimine o mau cheiro, mas não deixe nenhuma mancha para que as pessoas não vejam o processo na minha camiseta. Ele não está tratando Deus assim. Ele usa a palavra cria, a mesma palavra que está sendo usada no primeiro começo da Bíblia ali no Gênesis. No princípio criou Deus, e a palavra é bará, criar do nada, faz de novo em mim, porque se eu lutar contra a minha natureza, vou ser constantemente lembrado que essa natureza não perde. Eu preciso desesperadamente, necessariamente e urgentemente de algo que seja maior que ela, e neste momento e para todos os outros momentos da vida, eu só conheço uma pessoa que é superior à natureza, aquele que andou sobre a água, aquele que fez mortos ressuscitarem, aquele que curou cegos de nascença, aquele que disse e as coisas aconteceram, aquele que nunca sucumbiu diante de uma tempestade, aquele que abre o mar, aquele que manda pão do céu e que tira a água da rocha, aquele que faz com que a natureza se incline a ele. Cria em mim, ó Deus, eu preciso ser uma outra pessoa. No fundo do mar, não importa a quantidade de dinheiro que se tenha numa conta bancária ou a quantidade de ações que estão circulando mundo afora. Lá no fundo do mar, a natureza não vai perder. Ou se está sujeito a ela, ou ela vai implodir tudo. Lá em cima, se está a 10 mil pés ou 30 mil pés, não importa qual é a cor do cabelo, dos olhos ou a roupa que se está vestindo, se a calça da pessoa é mais cara do que a outra que está sentada ao lado do avião. Se a turbina parar, se a asa explodir, não importa. A natureza não vai perder. E aquele avião, mesmo estando a 11 quilômetros da Terra, vai parar no chão, porque a natureza nunca perde. Ao mesmo tempo, mesmo para se deslocar de um lugar para o outro, há uma necessidade de sujeitar a leis de deslocamento. Ela não vai perder. Nós podemos pensar muito nos nossos diplomas, na nossa formação, no nosso aperfeiçoamento, mas no final de contas, diante do Todo-Poderoso, apenas uma pergunta precisa ser respondida sobre a natureza. É necessário nascer de novo. Essa experiência ocorreu porque é dos frutos que isso vai acontecer. Quem é o invencível da história? Quem você está enfrentando, e mais do que isso, como você está enfrentando os invencíveis na sua vida?
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lá na outra ponta, depois de Mateus, o texto de Tiago fala assim: mostre a sua fé sem obras, que eu vou mostrar o quanto de fé tem nas minhas obras. Nenhum dos dois está dizendo que aquilo que nós fazemos pode causar a nossa salvação, mas ambos estão dizendo no que a salvação causa. E não é possível separar salvação de transformação, de um novo ser, de uma nova natureza, daquilo que a Bíblia fala de um coração de pedra ser transformado num coração de carne, de alguém que olhava e tinha os olhos só para si e agora tem olhos para o outro, um desejo pela glória de Deus e uma compreensão do que é o semelhante. Eu vou dizer isso para você nesses momentos de forma bem prática. Às vezes nós tentamos mascarar e pintar uma natureza não transformada, colocando como um padrão moral de que, por exemplo, ser virgem é a mesma coisa que ser puro, quando Deus nos coloca e diz assim: você pode ser virgem por escolhas dos outros, mas jamais conseguirá ser puro nem sozinho. O que Deus está dizendo sobre a transformação da natureza é que o que Ele pediu era muito mais do que sejamos honestos, porque ser justo é muito diferente de ser honesto. Eu posso ser honesto por educação, você pode ser honesto por educação ou por coerção, mas jamais será justo sem transformação, porque a honestidade é o que você faz com o seu dinheiro em relação a não tomar dos outros, mas justiça é o que você faz com o seu dinheiro para os outros, pelo motivo que são os outros. Ele disse que você consegue viver e entrar no seu apartamento, na sua casa, no seu sítio, no seu barraco e passar o dia inteiro sem causar violência a ninguém. Mas eu preciso do poder de Deus para abrigar aqueles que foram vítimas de violência. Não são as minhas obras, mas são as obras de Deus em mim. As obras de Deus em mim envolvem uma efusão, uma luz que brilha, onde todas as pessoas olham para você e para mim e pensam assim: esta pessoa naturalmente jamais seria capaz de fazer isso. Na nossa vida, o que as pessoas vão esperar é que você e eu vivemos nesse mundo contaminado do pecado, joguemos o jogo do pecado tentando mascarar o que existe em nós e preferindo falar do pecado dos outros. Mas o que ele não espera, de fato, é que a gente vá agindo, estendendo a mão para acolher, para abrigar, para transformar e mostrar a face de Jesus para todos que precisam. Uma nova natureza, nascida do Espírito, mais do que uma espiritualidade, uma vida no Espírito.